Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Hábitos de higiene contribuem e muito para uma boa saúde. Aprendemos na pandemia, por exemplo, que higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel é uma arma poderosa para evitar doenças infecciosas. Mas você já ouviu falar de higiene do sono? Que isso? Higiene do sono? Isso mesmo. Pegando o gancho do Dia Mundial do Sono celebrado neste mês, no dia 14, nós vamos falar desse assunto no Dedo de Prosa. Você deve estar aí se perguntando, o que é essa tal de higiene do sono? A gente explica. É um conjunto de hábitos e práticas que favorecem um descanso reparador, aquele que limpa o organismo, essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Escuta só essas dicas do Dr. Nilson Maeda, que é otorrinolaringologista e médico do sono, que trabalha no Hospital Paulista. A primeira delas é a regularidade no horário do sono. Dormir e acordar no mesmo horário todos os dias ajuda a regular o chamado ritmo circadiano, que é o mecanismo que regula os processos fisiológicos do organismo ao longo de um ciclo de aproximadamente 24 horas. Mas tem um detalhe, não basta dormir e acordar em horas definidas de segunda a sexta e desandar a maionese aí no final de semana. É preciso manter a regularidade também nos fins de semana. José, mas fim de semana a gente dorme um pouquinho mais. Tá, dormir um pouquinho mais até que vai, mas nada de exageros. Outra medida importante para ter a higiene do sono é evitar estimulantes antes de dormir. Coisas como cafeína, cigarro, que tem nicotina, e bebidas energéticas são um veneno para uma boa noite de descanso. O Dr. Nilson recomenda evitar os estimulantes pelo menos 6 horas antes de ir para a cama. Para ter uma noite de sono legal, também é preciso controlar a exposição à luz. Traduzindo, nada de dispositivos eletrônicos como celular, computador e TV, no mínimo 1 hora antes de dormir. Na lista de coisas a evitar, podemos incluir as refeições pesadas. Sabe aquela macarronada ou buchada de bode? Tô dentro. É melhor deixar, viu, Gesiel, esse tipo de comida para bem longe da hora do sono. Porque tudo que você não precisa para dormir bem é ter o sistema digestivo trabalhando a todo vapor para processar um prato cheio de gordura. Mas é verdade. E o que dizer de atividade física? Ela prejudica o sono? A resposta do Dr. Nilson Maeda é: depende. Atividades relaxantes, como técnicas de respiração, podem ajudar você a dormir, mas aqueles exercícios físicos intensos vão deixar você pilhado, cheio de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Se a higiene eficaz das mãos depende da regularidade, o mesmo se pode dizer da higiene do sono. Adotar hábitos como horário certo para dormir, controlar a luz e evitar comida pesada e estimulantes pouco antes de ir para a cama vai ajudar você a ter um sono reparador. E é esse sono que vai ajudar você a sentir-se bem, né? Sentir um bem-estar físico e mental a partir do momento que acorda e também durante as atividades ao longo do dia. Agora a nossa dica é: não durma no ponto. Adote a vibe da higiene do sono. E aí, você não vai depender de contar carneirinhos para fazer as pazes com a cama. Dicas legais, né? Dicas essenciais para quem quer ter um sono reparador. É o famoso sono reparador, porque tem sono que não é o reparador. Você dorme, mas acorda cansado, parece que não dormiu, acorda irritado. Seguramente esse não foi o sono reparador. O sono reparador é aquele que realmente traz para você tudo que você precisa para acordar disposto, descansado e se sentindo bem. E para isso, essas dicas aí do Dr. Nilson Maeda, que a gente repassou aqui no nosso Dedo de Prosa, vão te ajudar a ter aquele sono que vale a pena. Sinal verde, caminho livre para a mobilidade.
Olá, eu sou o Bruno Lourenço e é hora de Sinal Verde, espaço da mobilidade na Rádio Senado. E hoje eu trago uma novidade. Motoristas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência agora podem apresentar credenciais de estacionamento em formato digital. A partir de agora, todos os motoristas com mais de 60 anos de idade ou que possuem alguma deficiência têm direito às credenciais de estacionamento em vaga preferencial, conhecidas como cartão de estacionamento para idoso e cartão de estacionamento para PCD. Esses documentos são exigidos na hora da fiscalização e podem ser apresentados tanto na versão digital quanto na versão impressa. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, definiu que a expedição do cartão de estacionamento para idoso e para PCD na versão digital será feita pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, o órgão máximo executivo de trânsito da União. Dessa forma, em uma fiscalização, o motorista pode apresentar a versão digital por meio dos aplicativos ou portais oficiais do governo federal ou a versão impressa em papel A4 branco comum. E como fazer isso? Para emitir o cartão físico, é possível utilizar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para utilização até o início deste ano em pelo menos 17 estados que aderiram ao serviço, ou pelo site gov.br. O Sinal Verde já deu passo a passo para fazer essa impressão. Já para usar a credencial digital, o beneficiário deve vincular a credencial a um único veículo que pode ser trocado a qualquer momento. E qual a diferença? Bem, se o guarda passar e olhar a credencial impressa no carro, ok, tudo certo. Se não tiver a credencial impressa, na hora da fiscalização, a autoridade verificará online se o carro está devidamente atrelado a uma credencial. Com a versão digital regularizada, fica dispensado o uso dessa impressão no painel do veículo. Caso haja qualquer irregularidade na emissão da credencial, o documento pode ser suspenso ou cassado. Simples e eficiente. Aliás, hoje em dia, apesar de pedirem para a gente andar com o documento do carro ou carteira de motorista, a autoridade costuma checar essas informações online mesmo. Ajuda muito o condutor no caso de celular sem bateria ou com aplicativo desatualizado. E eu lembro que o certificado de licenciamento do carro há muito tempo deixou de existir em papel. E chegamos ao fim de mais um Sinal Verde. Boa novidade é sair da credencial digital de estacionamento, não é mesmo? E se quiserem comentar, nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da rádio é 61 98611 9591. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores, basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado ou entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Entrevista. Com o objetivo de estimular a leitura e o acesso aos livros, a Biblioteca do Senado tem um programa de doação de livros para bibliotecas públicas. Vamos conversar sobre o assunto com Osmar Arouque, que é coordenador da Biblioteca do Senado. Osmar, bom dia para você. Bom dia, ouvintes. Osmar, quais são os critérios para uma biblioteca receber a doação de livros? Primeiro é o ser pública, né? Então, o seu acervo ter acesso ao público, ser mantida por um ente público e entrar em contato com a nossa biblioteca. Não é uma prática nossa, como posso dizer, nós não fornecemos livros de toda espécie. O que é que acontece? Nós acabamos recebendo por doação voluntária e algumas vezes do nosso acervo já há duplicatas, então nós reservamos essas obras que estão sempre em bom estado, é bom sempre dizer isso, e nós fazemos uma lista de duplicatas, uma lista que nós distribuímos para pessoas para bibliotecas, né, que entram em contato conosco. Então elas escolhem a partir daquela lista e nós então enviamos. Ah, legal. Você teria alguma experiência para contar de como as doações têm suprido a carência de livros em bibliotecas públicas, principalmente aquelas bibliotecas, né, lá no interior do país? Então, olha só, a experiência mais impactante que nós tivemos recentemente
Foi com as bibliotecas que foram prejudicadas com as enchentes no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um sistema que eles chamam bancos sociais e tem o banco de livros. Então nós entramos em contato com essa organização e fizemos uma doação significativa, mais de 5.000 livros, para esse banco, para que fosse feita a reconstrução, né, reposição de livros que foram danificados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Outra questão bem relevante nesse nosso programa são as bibliotecas prisionais. A questão da remissão de pena por leitura. Então, hoje, as bibliotecas prisionais também têm uma tarefa, né, tem um papel social da ressocialização do preso e da remissão das penas muito significativa. Legal, é um programa aí realmente de grande alcance social. Agora, provavelmente algum gestor de biblioteca pública deve estar ouvindo essa entrevista, Osmar. O que o gestor de biblioteca deve fazer para receber uma doação de livros da Biblioteca do Senado? O procedimento mais simples é mandar um e-mail. E nosso e-mail é bem mnemônico. biblioteca@senado.leg.br, né? biblioteca@senado.leg.br. Agora, alguma pessoa que está ouvindo também essa entrevista e tem livros em casa, livros em bom estado. Aí ela pensou, opa, seria uma boa participar desse programa doando livros para a Biblioteca do Senado, e a biblioteca pode repassar, não é que vai repassar, mas pode repassar esses livros para uma biblioteca pública. Como é que ela pode fazer para ajudar dessa forma? Então, do mesmo modo, primeiro entra em contato conosco, e a gente recomenda que seja pelo e-mail também, que eu anunciei, né, biblioteca@senado.leg.br, e informa, porque o que acontece? Nós normalmente não recepcionamos doações espontâneas de particulares. Nós temos os nossos critérios, porque essas doações, elas são feitas justamente para isso, né? Quando elas ocorrem espontaneamente, nós dirigimos para esse programa. Nós não fazemos a composição do acervo do Senado por meio dessas doações de particulares. O nosso acervo principal, ele é constituído por processo de seleção e compra muito rigoroso, né? Então nós fazemos um processo de seleção muito rigoroso para constituir o nosso acervo geral, né? O acervo que o nosso público utiliza. Essas obras, elas são oriundas de editoras que nos mandam, às vezes duplicatas, às vezes itens que nós já estamos retirando do acervo. Agora, eventualmente, quando um particular oferece obras, nós primeiro queremos saber qual é o conteúdo para verificar se de fato nós podemos recepcionar. Então, o melhor caminho também é mandar um e-mail para a gente poder verificar, né, a oportunidade de recepcionar o acervo. Legal, estamos conversando com Osmar Ouk, que é coordenador da Biblioteca do Senado. O assunto é um programa da Biblioteca do Senado, programa de doação de livros para bibliotecas públicas. Osmar, no momento em que cai o número de leitores no país, né, as pesquisas mostram isso, né? O Brasil, pela primeira vez, tem mais não leitores do que leitores. Você que lida com livros, né, os livros fazem parte aí da sua vida, da sua rotina diária. Como é que você vê aí um programa como esse para tentar reverter essa tendência? Então, esse programa eu posso dizer que ele é principalmente emblemático, né? Não é nossa primeira função como Biblioteca do Senado. A Biblioteca do Senado é uma biblioteca parlamentar e a função dela é prover, né, informação atual e segura para o processo legislativo e para as atividades parlamentares principalmente. Nós atendemos o público, mas esse não é o nosso grande foco. Agora, quando nós temos um excedente de acervo e nós sabemos das necessidades das bibliotecas públicas, então a gente disponibiliza esse excedente de acervo para esse trabalho. Agora, do ponto de vista dessas estatísticas, nós temos duas estatísticas muito alarmantes. Uma é de não leitores e a outra é do analfabetismo funcional. Pessoas que têm, né, uma noção de decifração das letras
e da estrutura das frases, mas não tem uma compreensão do conteúdo lido. Isso, né, tecnicamente se chama analfabetismo funcional. O problema aí é grave, né? É uma necessidade mesmo de formação de leitores, de leitoras, para que a pessoa tenha autonomia de leitura e interesse. Agora, do ponto de vista do que as bibliotecas podem fazer, primeiro as bibliotecas precisam também ter apoio, né? Apoio público e apoio do público, né? E as bibliotecas ainda são um espaço, né, de compartilhamento de recursos. O que eu falo isso? A biblioteca permite que as pessoas compreendam o que é o processo de leitura e a necessidade dele. Então, com atividades, além do empréstimo, além do espaço reservado, né, para leitura e para compreensão, mas também a capacidade de disseminar a informação na direção certa, ou seja, tem umas regras antigas de bibliotecas para cada leitor seu livro, ou seja, o processo de disseminação seletiva da informação e da leitura permite com que se atinja, né, de modo adequado o leitor, né? Então, a biblioteca é ainda e se comporta como tal, como um espaço social e um espaço cultural promotor de leitura. Maravilha. Osmar Ock, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Parabéns aí para você e para toda a equipe da Biblioteca do Senado em relação a esse programa de doação de livros para bibliotecas públicas. Um abraço para você, até a próxima. Obrigado, bom dia. Agenda do Senado. Eu e o Gesiel Carvalho vamos aqui apresentar a agenda do Senado para hoje, vários eventos na pauta. Às 9h da manhã, tem reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que vota hoje uma pauta de 10 itens, entre eles o projeto que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Também às 9h tem reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Bruno, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia para a bancada do Conexão Senado. A Comissão de Constituição e Justiça analisa nesta quarta-feira 2 propostas que tratam dos devedores contumazes, que são aqueles que reiteradamente deixam de pagar impostos. A ideia é estabelecer critérios uniformes, claros e objetivos para distinguir os devedores contumazes dos demais contribuintes, a fim de assegurar a racionalidade do sistema tributário, prevenir abusos pelos órgãos de fiscalização tributária e garantir a segurança jurídica e a igualdade entre os agentes econômicos. Também está na pauta projeto que prevê a prisão de torcedor violento por até 4 anos, o dobro da punição atual. E proposição para deixar claro que nos casos em que a mediação ou a conciliação não seja realizada como trabalho voluntário, a remuneração devida pelo beneficiário da gratuidade da justiça será arcada com recursos públicos alocados no orçamento. Bruno Lourenço, muito obrigado pelas informações. Para as 10h está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. A repórter Marcela Cunha detalha a pauta pra gente. Bom dia, Marcela. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel, para os nossos ouvintes. É isso mesmo, logo mais às 10h eu vou acompanhar a reunião da CAI. A comissão está com uma pauta pequena, são só 5 itens para deliberação e entre eles eu queria destacar o que destina 10% das verbas de propaganda do governo federal para financiar campanhas de prevenção ao uso de drogas. O autor é o senador astronauta Marcos Pontes. Ele defende que essa medida não vai comprometer a realização de outras campanhas porque o valor é relativamente pequeno, né, 10%, e a prevenção às drogas é um assunto prioritário de saúde pública. E a CAI também pode votar uma proposta que determina o pagamento pelo patrão daquela taxa para o exame toxicológico exigido na hora de renovar a carteira dos motoristas, né, de ônibus, caminhão, van. Esse exame gira em torno de R$ 135 em média nas cidades. Vai passar a ser pago pelo empregador dos motoristas profissionais, caso seja aprovado. É com vocês aí no estúdio.
obrigado, Marcela Cunha, trazendo pra gente informações, a pauta aí da CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos. Também às 10 horas, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática se reúne em audiência pública com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. E também na faixa das 10, audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, como parte do ciclo de debates sobre os direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. Às 10:30 da manhã, a Comissão de Esportes se reúne para votar 4 itens. Um deles é o projeto que cria uma campanha permanente de conscientização em arenas esportivas e transmissões dos eventos para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher. Até aqui, a pauta da manhã. A pauta da tarde, à 1:30 da tarde, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debate as diretrizes e os programas prioritários de 2 ministérios. Primeiro com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e depois com o ministro da Pesca e Aquicultura, André Carlos Alves. Às 2 horas da tarde tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Quem tem os detalhes da pauta é a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E nesta quarta-feira, os senadores poderão votar o aumento da pena para os crimes de violência psicológica contra a mulher quando praticados com o uso de recurso tecnológico que altere a imagem ou o som da vítima, e também para os crimes de exposição ao perigo da saúde e da integridade física ou psíquica do idoso. Também está na pauta o retorno da isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A sessão do plenário tem início às 2 horas da tarde com os discursos e às 4 horas da tarde com as votações. E você já sabe que pode acompanhar tudo ao vivo com as transmissões da Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os ouvintes da Rádio Senado, eu desejo uma excelente quarta-feira. Adriano, Gesiel. Érica Christian, obrigado pelas informações. Também às 2 da tarde, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor vota o projeto que define requisitos mínimos de segurança para a fabricação, a construção, a instalação e o funcionamento de piscinas, como forma de prevenção do afogamento de crianças. E às 2:30 da tarde, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas vota o relatório apresentado pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Para acompanhar os trabalhos legislativos, continua aqui com a gente na Rádio Senado, na TV Senado também, no youtube.com/TV Senado, pelo senado.leg.br/atividade ou também pelo aplicativo Senado Digital. Por lá você acompanha tudo.